Eu acho que nós devíamos ter sessão. Tinha 12 já. Não temos falatório, cada um senta no lugar. Votamos os projetos. Uma vez por mês. As duas da semana. Bom dia a todos. Bom dia, senhores vereadores. Daremos início à nossa sessão extraordinária. Convido o vereador Protásio que assuma os trabalhos da primeira secretaria. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da sessão extraordinária. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Tabaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Diego Amorim. Vereador Edson Santos, na segunda secretaria. Vereador Emerson Hong, presente. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Francisco Bezerra. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira. Vereador José Francimário, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Péricles Bauab. Vereador Protásio Nogueira, na primeira secretaria. Vereador Rinaldo Sakai, na presidência. Treze dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 13 dos senhores vereadores estão presentes. Há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis constantes da presente sessão. Projeto de resolução número 3/2020, institui no âmbito do Poder Legislativo do município de Mogi das Cruzes o ambiente virtual de deliberação. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes resolve. Projeto de autoria da mesa diretiva. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de resolução número 3/2020, de autoria da mesa diretiva. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de resolução número 3/2020, de autoria da mesa diretiva, e remeto para as comissões pertinentes. Não, senhor presidente. Para a questão de ordem, com a palavra o vereador Iduígues Ferreira Martins. E aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e me inscrever em explicação pessoal ao término dessa sessão, por gentileza. Pode escrever? Na verdade, não. Porque a sessão extraordinária é só para o que foi convocado. É só para o que foi convocado. Só se acontecesse alguma coisa durante a sessão. Vereador, estou consultando aqui o Senhor jurídico da casa. pela Acho ordem. que na questão de... Deixa eu fazer uma proposta aqui, senhor presidente. É assim, não é cortando, é no regimental, não regimental. Eu acho que a gente podia criar um espaço de 4 minutos para cada vereador, quem quisesse falar, fora do expediente, Vossa Excelência autorizaria 4 minutos para cada vereador, e quem quisesse vontade de falar, tinha 4 minutos para falar. Excepcionalmente, porque nós estamos tudo excepcionalmente, senhor presidente. É uma questão até de bom senso para os colegas vereadores, sem mais... Só que eu acho que assim, é voltado ao assunto que nós estamos tratando, sem acusação, sem nada. Eu acho que é um negócio bem cordial para todos nós ter uma vida normal dentro dessa casa. Estou fazendo uma proposta só, senhor presidente. É a primeira proposta. Se alguém tiver outra proposta, eu acho que era uma questão de discussão. Se a proposta do vereador Antônio Lino for contemplada, eu retiro. No entanto, todas as sessões estão sob a égide do regimento da casa. Então, mas aí Todas. A não ser que haja algum artigo que diga que sessão extraordinária ela não está sob o regimento da casa. Sessão extraordinária somente para aquele assunto que ela foi convocada. Só o assunto, não pode pôr outro ponto de pauta. A explicação pessoal está contemplada em todas as sessões. Vereador, estou consultando aqui o jurídico, está falando que não pode, vereador. É só para consideração e discussão e votação dos projetos. Na discussão dos projetos, os vereadores poderão falar. Os Falarei na discussão, então. Não queria utilizar esse expediente, falar na discussão, mas você tem que falar na discussão.
Solicito a primeira secretária que anote a presença do vereador Mauro Araújo, do vereador Furlan e do vereador Diegão. E da vereadora Fernanda. Então, a sessão extraordinária é só porque ela foi convocada. E ela foi convocada só para esse assunto. Presenças anotadas, senhor presidente. Sobre qualquer coisa. Exatamente. Explicação pessoal só Sigo aqui. Pode ler o requerimento. Requerimento número 37, 2020. Requer a mesa diretiva desta Casa, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido do outro plenário, com base no artigo 119, inciso 1, artigo 120, incisos 1, 2 e 3, da Resolução de 5, de 23 de abril de 2001, Regimento Interno da Câmara Municipal, a aplicação do regime de urgência especial e a consequente inclusão na pauta dos trabalhos da ordem do dia da presente sessão extraordinária do projeto de resolução número 3, 2020. Plenário, doutor Luiz Beraldo Miranda, 26 de março de 2020, Rinaldo Sadal Sakai, presidente da Câmara. Coloco em discussão o requerimento número 37/2020, de autoria deste vereador. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Tendo em vista a aprovação do requerimento número 37/2020, para aplicação do regime de urgência especial e a consequente inclusão na pauta dos trabalhos da ordem do dia da presente sessão extraordinária do projeto de resolução número 3/2020, solicito aos vereadores que compõem a Comissão Permanente de Justiça e Redação que se reúnam e elaborem o parecer necessário. Estão suspensos os trabalhos. Estão reabertos os trabalhos. Não havendo mais papéis para a deliberação do expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Benedito Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Diego Amorim, presente. Vereador Edson Santos, da segunda secretaria. Vereador Emerson Hong, presente.
Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Francisco Bezerra. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira. Vereador José Francimário, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Péricles Bauab. Vereador Protásio Nogueira, na secretaria. Vereador Rinaldo Sakai, na presidência. Dezessete dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 17 dos senhores vereadores estão presentes a quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Projeto de resolução número 3, 2020, institui no âmbito do Poder Legislativo do município de Mogi das Cruzes o ambiente virtual de deliberação. Projeto de autoria da mesa diretiva, que conta com o parecer da Comissão de Justiça e Redação pela sua normal tramitação. Coloco em discussão o projeto de resolução número 3/2020, de autoria da mesa diretiva, que institui no âmbito do Poder Legislativo do município de Mogi das Cruzes o ambiente virtual de deliberação, o qual consta com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opina pela sua normal tramitação. Passa a palavra, senhor presidente. Discussão. Passa a palavra ao vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, é triste. Eu costumo dizer que esta é uma manhã triste que nós estamos vivendo, até pelo tudo que o nosso país, na verdade, o planeta, está vivendo, senhor presidente. Os últimos dados chegam a falar em quase 2 bilhões de pessoas em isolamento social no mundo, entendeu? São números gigantescos e todos nós vivemos dias muito incertos nesses últimos dias. Nós aqui estamos fazendo hoje, desde a última sessão, 13 dias que nós não nos reuníamos e estamos nos reunindo hoje, senhor presidente, em caráter excepcional, até para criarmos, senhor presidente, um mecanismo que nós até demoramos para aprovar, já deveríamos ter aqui no âmbito da Câmara Municipal, não existia essa previsão no regimento interno, onde a gente possa deliberar em questões excepcionais como essa da pandemia que estamos vivendo, a deliberação virtual. Não muda, não coloca em risco ou não tira o debate, o diálogo em nenhum momento, até porque o trâmite normal das matérias serão feitos através, em algumas questões de excepcionalidade, a votação vai ser feita através das plataformas aí existentes. A Câmara agora, a parte administrativa da Câmara, com o auxílio de alguns vereadores que entendem mais disso, como o vereador Caio Cunha ou outros vereadores, de todos que quiserem colaborar, vai escolher a melhor forma da gente criar esse debate. É uma resposta ao momento que se exige. Nós temos aqui acompanhado e cobrado, e todo dia a gente tem recebido, senhores vereadores, um bombardeio tão grande de informação, que eu costumo dizer, você se reúne com os profissionais da saúde e você sai com uma impressão. Você se reúne com os comerciantes, você sai com a outra impressão. Aí você se reúne com os empresários, você tem outra impressão. É tanta informação e são tantas decisões difíceis a serem tomadas no dia a dia, que a gente não pode também ficar ausente. Cabe ao Poder Legislativo, nesse momento, ser o ponto de equilíbrio, ser o poder moderador de todas as ações, acompanhar as ações que são desenvolvidas pelo Poder Executivo, acompanhar, seja ele o Executivo Federal, que tem demorado a tomar algumas decisões, seja o Executivo Estadual, que às vezes parece querer aparecer mais do que a importância das decisões que estão sendo tomadas, seja aqui no Executivo Municipal também.
Até porque o Brasil é um país tão grande, nós somos um continente, e cada cidade, cada local tem as suas particularidades. Nós temos cidades que não têm o agronegócio. Aqui em Mogi das Cruzes nós temos um agronegócio, o horte e o fruto gigantesco. Nós temos flores, nós temos frutas, nós temos verduras, nós temos legumes, todos com validade diferente, com situações diferenciadas, que a gente precisa criar condições nesse momento. De fim de semana, e quero aproveitar esse meu tempo, senhores vereadores, para explanar um pouquinho do que a gente tem vivido e conversado. Por videoconferência, conversei bastante com produtores rurais do distrito de Biritibuçu, e é diferente, você conversa com quem produz flores, ele tem uma visão diferente daquele que produz legume hoje no dia a dia. O que produz flores, ele está sonhando na abertura do comércio, na retomada, porque, na verdade, ele está se preparando para o Dia das Mães. Ele tem flores que eles estão plantando, cultivando desde novembro. E agora, o mês de abril, que seria o mês deles desovarem, fazerem toda a logística, e Mogi das Cruzes é a segunda maior produtora de flores do Brasil, então, todos os estados brasileiros iam receber flores mogianas. Eu do desespero. O de verdura, ele já quer aquela coisa mais momentânea. Ele planta hoje para amanhã, depois de amanhã, e precisar que as feiras livres abram para que, pelo menos, aquele pequeno produtor possa desovar essa situação dele. E nós, por outro lado, acompanhamos o desenrolar nos equipamentos de saúde, onde o movimento tem crescido muito, muito grande. A gente sabe a procura, nós já temos confirmados na cidade de Mogi das Cruzes mais de 20 casos. Nós temos aí em investigação mais de 200 e quase 300 casos. E eu costumo dizer, aqui no Brasil, os números estão falsos, até porque é incrível como nós estamos atrasados. A gente, depois de mais de 15 dias da contaminação local, senhores vereadores, nós não começamos a testar a população ainda. Só quem apresenta os sintomas graves, e quando se interna no hospital, que vai ser testado. Então, a chance desses que estão em investigação, a grande maioria testarão positivo. Então, nós podemos ter já na cidade de Mogi das Cruzes mais de 300 pessoas, senhor presidente, contaminadas. E a gente sabe a dificuldade que isso ocasiona. Tive ontem, e uma pessoa próxima a mim, foi a primeira pessoa muito próxima, conhecidos, eu já tinha ouvido alguns casos. Ontem uma pessoa, a mãe de um amigo muito pessoal meu, foi internada na UTI, teve que ser entubada no Hospital Municipal de Bras Cubas, então é uma pessoa muito próxima a gente. Em 2 dias, senhor presidente, a saúde dessa pessoa, esse meu amigo estava me contando, ela estava com alguns sintomas de gripe, uma coisa leve. Em 2 dias, ela teve que ir para a UPA para a Única de Jundiapeba e ser transferida no dia seguinte para a UTI do Hospital Municipal de Bras Cubas. Então, senhor momento, estou fazendo isso, senhor presidente, para fazer uma reflexão, dizer da importância desse momento hoje, de a gente não ficar aleijado ou totalmente fora, senhor presidente, desse processo decisório. Acho importantíssimo, senhor presidente, nós, através do decreto, que eu fui favorável ao decreto que o prefeito assinou de calamidade pública, mas isso não quer dizer, senhor presidente, que a gente precisa ficar alheio nas decisões. A Câmara pode, senhor presidente, e deve estar participando nas tomadas de decisões. Até me expondo de alguma forma, talvez incorreta, eu tenho quase todos os dias indo ao gabinete do prefeito, ou tenho falado com ele via telefone todos os dias, para saber que decisões ele está tomando, quais são as posições que a cidade está fazendo. Mas nós podemos verificar se os preços não estão sendo abusivos. Vereador Caio, saindo da minha casa hoje, senhor presidente, vi uma fila, vereador Antônio Lino, no gás, tem uma distribuidora de gás ali na Cardoso Siqueira, lá no alto, vereador Rodrigo Valverde. Tinha uma fila já com quase 150 metros, umas 300 pessoas na fila cá do gás. É um absurdo, senhor presidente. Pessoas cobrar 150, 180 reais por um botijão de gás, estão praticando isso. Assim como fizeram com o álcool gel,
assim como fazendo com alguns produtos. Tenho andado nos mercados, eu acho que a Câmara, nesse ponto, poderia ajudar bastante. E eu tenho visto algumas marcas com os preços muito acima do normal. Não se justifica água engarrafada, vereador Antônio Lino, ter um aumento de 60%. Não se justifica. Não aumentou o custo de transporte, senhor presidente, não aumentou o custo da embalagem. Então, senhor presidente, eu acho que nesse momento, aproveitando essa nossa estada aqui, nós precisamos falar sobre certas determinadas coisas. Nós temos que, nesse momento, pensar de uma forma mais atuante que a gente possa acompanhar o desenrolar dessa pandemia aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Quero parabenizar e encerrar minhas palavras, senhor presidente, a tua coragem nesse momento de convocar a sessão extraordinária, de entender, quando os vereadores o procuraram semana passada, da urgência dessa medida. Vossa Excelência se colocou à disposição, falou, vamos para cima, vamos fazer. Aqui os vereadores, acabei de encontrar o vereador Taubaté, e queria estar aqui no plenário, eu falei, vereador Taubaté, não venha, entendeu? Ele veio até a porta da Câmara, eu falei, vereador Protássio também não deveria estar aqui também hoje. Não deveria. Minha opinião, assim, e quando a gente ama um amigo, a gente fala. E o vereador Protássio, por estar no grupo de risco, não deveria. O vereador Antônio Lino está entrando aqui, a gente sabe disso. Até porque a gente sabe a opinião, a gente mantém contato, a gente sabe que tem um apoio total desses vereadores mais experientes aqui nesta casa. Para isso, senhor presidente. Obrigado, essas são minhas palavras. Passa a palavra ao vereador Antônio Lino. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, parafraseando o vereador Mauro, eu acho que é uma das sessões mais tensas e mais preocupantes que nós fazemos nessa cidade. O que eu percebo aqui nessa sessão de hoje, que é uma sessão que não tem nem esquerda e nem direita. É uma sessão que todos nós estamos voltados para um ideal só, proteger as nossas famílias. É o que eu digo todos os dias. Eu muitas vezes, senhor presidente, eu vejo nas redes sociais umas brigas criadas aí, esquerda, direita, de centro, não sei do quê, não sei do quê. Aí aparecem os malucos falando. Gente, só tem um caminho. O caminho é científico. O caminho é científico. É ouvir quem estudou para cuidar de seres humanos, que são os médicos, os infectologistas, os cientistas. São essas pessoas que nos vão dar a tranquilidade de viver nesse planeta. Não tem outro. Não tem Pedro, João, Joaquim, a não ser que esses médicos tenham esses nomes. Mas, do contrário, não tem outro caminho. E eu queria voltar aqui ao presidente e agradecer ao presidente por essa sessão, recebendo um apelo num grupo de vereador, convocou essa sessão. Dá para perceber que os vereadores aqui estão protegidos, a distância é o recomendável por legislação, inclusive do meu partido, tem o vereador Otto, que sabe como a gente tem que se portar no momento desse. Ele até dizia para mim que essa distância é a distância ideal. Então, eu acho que nós estamos fazendo tudo dentro da norma, dentro da legislação, e protegendo através de uma questão chamada ciência. O médico, para se formar, ele vai 8 anos, 9 anos, 10 anos. O cientista passa a vida inteira estudando. Os infectologistas passam a vida inteira combatendo esses vírus loucos que acontecem para o mundo afora. E eu não vou ouvir eles agora? Quando cai uma ponte, sai todo mundo correndo para chamar um engenheiro, um arquiteto, alguém que sabe daquele assunto. Quando acontece algo no trânsito, buscar um engenheiro de trânsito, buscar alguém especialista. E na hora dessa pandemia nós temos que buscar quem? Nós temos que ouvir quem? Eu não estou a fim de entrar em polêmica, mas não dá para ouvir, essa pessoa não dá para ouvir, não vou nem citar o nome, entendeu? Eu acho que é assim. Essa é a posição que eu falo. E agora a gente tem tempo, e a gente começa a ouvir as notícias e começa a separar. A gente que já passou dos 60, começa a ouvir e separar. Dá para perceber
que o mundo inteiro, e o vereador Mauro citou muito bem, 45% da humanidade está em quarentena. E a vontade dos administradores agora é levar esse número para 65%. Ontem, ou antes de ontem, e ainda as nações mais fortes, como os Estados Unidos, dizia, isso não é nada. E agora está pedindo, pelo amor de Deus, fique em casa. Pedindo para fechar estado inteiro. Pedindo para fechar nações inteiras. O penúltimo desse pessoal aí, é o cara do México. E ontem ele já veio para a televisão pedindo por a quarentena. Então, o caminho mais correto para a população é ficar em casa. Depois do dia 7, que é o nosso decreto aqui, que é o decreto do governador, o decreto do prefeito, vamos começar a analisar os números, os gráficos das pessoas entendidas no assunto. Eu vou ouvir os médicos, os infectologistas, os cientistas, para começar a definir alguma coisa, para dar alguma ideia. Nesse momento nem ideia a gente tem. Você sabe que hoje eu estava vindo para cá e estava pensando, tem dia que você levanta, você fala, o que eu vou falar? Eu que já fiz rádio 15 anos, tem dia que você chega na rádio e você fala, mas o que eu vou falar para esse povo, para essa população? Então, eu vou lá atrás, lá na minha avó, para buscar alguma coisa chamada cautela. Muita cautela. Discussão não vai levar a nada. Briga não vai levar a nada. Não resolve nada. Tem coisa que você resolve na porrada. Na bala, no tiro, não sei na onde. Mas ninguém consegue acertar a cabeça desse vírus. Ninguém consegue, né, vereador Otto? Ninguém consegue acertar a cabeça dele. Então, o que tem que se defender? Sabão, água, álcool gel. Não é propaganda, mas deixa eu fazer uma... Que o vereador Otto tem uma empresa que fabrica álcool gel. E eu tive lá buscando álcool gel lá para distribuir para a minha família, para as pessoas, e tem indicado, vereador, o seu álcool é muito bom, vereador Otto. Mas voltando aqui um pouquinho, eu não sei, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês viram o vídeo do nosso colega, ex-colega vereador aqui, dessa casa, o vereador Austelino? Quem recebeu o vídeo do vereador Austelino? Falando lá no hospital, ofegante, não conseguindo respirar. Na UTI, ele gravou um vídeo. E ele disse o seguinte, não queira passar o que eu estou passando. Não queira viver o que eu estou vivendo. Porque isso aqui é um inferno. E no domingo, quando ele apareceu lá no Fantástico, eu tomei a liberdade de ligar para ele. Ele disse para mim, Lino, escapei da morte. O único recado que eu tenho que dar para vocês todos, se proteja. Porque o bicho é feio. É um bichinho pequenininho, que não tem uma forma adequada ainda. Criaram uma forma para ele, mas não sei se essa é a forma. Mas ele mata mesmo. Então, hoje o que nós estamos querendo, não é que você trabalhe ou que você não trabalhe. O que nós queremos é proteger para duas coisas. Dá tempo de montar os hospitais corretamente. Dá tempo de criar os equipamentos corretamente. E dar tempo para os cientistas e os médicos conseguir alguma coisa que a gente possa, pelo menos não se curar, mas pelo menos se defender para não morrer, para sobreviver esse momento. Eu queria dizer aqui, faltando 2 minutos para terminar o meu tempo aqui, voltando para a nossa cidade. Eu tenho certeza, as atitudes tomadas pelo prefeito Marcos Melo foram as atitudes mais sensatas que um prefeito poderia tomar num momento desse. As atitudes que tomada através do secretário de saúde, o doutor Henrique, uma pessoa muito competente. Eu não tenho uma convivência com ele. Conhecia ele de doutor Henrique. Hoje, passei a admirar pela sua coragem de vir à televisão, de vir às lives e dizer o seguinte, fica em casa. Porque senão nós vamos contabilizar milhares de pessoas mortas aqui em Mogi das Cruzes. Ele disse o seguinte, eu prefiro errar
no excesso de proteção do que amanhã ser acusado de ser um relapso e não ter feito nada pela população. Agora, eu quero deixar bem claro, essa casa vai fiscalizar tudo que a prefeitura está fazendo hoje. Não pensa que nós estamos distantes e não estamos fiscalizando. Estamos sim. Então, portanto, faça dentro da legislação. Faça pelo bem do seu município, da sua população. Como tem um monte de empresário aí que não estão fazendo isso, vereador Valverde. Que estão aproveitando, aumentando preço de remédio, preço de equipamento, não 1%, 2, 3 mil por cento, que é um absurdo. O vereador Diegão fez uma denúncia, parabéns, vereador, uma denúncia séria, que tem que ser apurado depois e acompanhado. Essa bagunça que estão tentando fazer nesse país. Esse é um momento de família, eu iniciei falando isso, e volto a dizer para vocês, colegas vereadores, vamos torcer para que a gente possa sair lá na frente, todos nós aqui juntos, e os nossos familiares também. Mas, nesse momento, em Mogi das Cruzes, eu vou seguir a cartilha do doutor Henrique, porque eu não a conhecia, eu acho que tem uns vereadores, vereador Mauro, vereador Caio, outros vereadores que conhecem ele muito bem, mas ele tem sido uma pessoa muito coerente. E que essa casa precisar para votar em nome da minha população, estou aí. Eu quero ser um seguidor de vida, não um enterrador de cadáver no nosso cemitério. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Caio Cunha. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Ou toda. Ah, não, tem mais uma mulher ali em cima. A todas. Né? Gente, como o vereador Mauro disse, um momento bem atípico. Né? Uma sessão de manhã, uma sessão extraordinária, né, para a gente estar deliberando, né, um projeto para poder ter a oportunidade de fazer essas sessões online. Eu digo, né, que é o mais seguro. Há tecnologia para isso. Semana passada, eu, o vereador Sadal, o vereador Maurinho e o vereador Protássio, nós testamos a plataforma e tudo, né, deu certo. É lógico, né, que no meio do caminho a gente vai ter que se ajustar um pouco ainda mais em relação a isso. Eu queria, na verdade, né, parabenizar a segurança, né, e o trabalho do secretário de Saúde, e até do prefeito, né, Marcos Melo, que tem dado ouvidos a esse, né, secretário. Esse secretário chegou em boa hora, trazendo, né, segurança, né, para a população. Algumas pessoas ainda não conseguem entender a gravidade disso, mas é importante, né, quando a gente tem, de fato, né, um profissional que dá todo esse respaldo técnico, né, para a gente, embora a gente esteja vivendo um momento, né, de caos, a gente fica um pouco mais seguro. É bom a gente entender que isso trata, né, de um ciclo, não é? Um ciclo que começa na saúde, que afeta a economia e, inevitavelmente, afeta a questão, né, social. Né? Então, nós temos, sim, que discutir esses 3 pontos principais. Né? A gente está cuidando, né, bastante, né, da saúde, mas é importante, né, que a gente, né, dialogue, né, com os comerciantes, né, com os empresários. Vi aqui, né, que alguns vereadores, né, conversaram com alguns players, né, financeiros, né, da cidade. Na semana passada eu fiz uma reunião online com alguns, né, comerciantes aqui de Mogi, e todos naquela angústia, né, porque não sabem quando que vão poder voltar. Estão já alguns já até assumindo uma certa falência, né, vamos assim dizer, mas assim, o que nós temos dito é importante a gente respeitar, pelo menos até esse próximo dia 7, que é o prazo, né, da quarentena, para que aí sim nós possamos ver como que vai ser esses próximos passos. Respeitar a quarentena até o dia 7 faz essa curva reduzir e até possivelmente se estabilizar. Ou seja, pode ser que depois disso algumas coisas comecem a ser abertas, e por que não? Agora, o que me assusta muito, e eu estou muito preocupado em todos esses dias, além da questão
dessa pandemia é a questão econômica da cidade. E nós, né, o ano passado aqui, nós aprovamos alguns empréstimos muito significativos. A cidade, na verdade, ela está entrando, assim como os comerciantes, os empresários deixam de arrecadar, a cidade também deixa de arrecadar. A cidade ela vai entrar em um momento de crise, não só por esse ano, mas provavelmente até para os próximos anos, né, dependendo de como for. O vereador Antônio Lino lembrou bem que está se montando um atendimento, né, de Campana, no hospital, né, de Campana, ali no ginásio municipal. Isso é muito caro, isso requer um investimento alto, né? Não só a construção, mas a manutenção disso, e a gente não sabe por quanto tempo isso será usado. Eu espero que, na verdade, nem seja usado, né? A gente tem que construir para uma prevenção, mas a gente espera que nem seja usado. Mas tudo indica que há uma grande possibilidade de ser usado. Então, mediante a isso, eu vou colocar em discussão, né, dos colegas nos próximos dias, há um projeto aqui, né, que a gente aprovou, meio que a toque de caixa, que é um projeto interessante. Eu já discuti e já falei que dificilmente isso vai ser aprovado no Senado, mas de antemão eu acho que nós precisamos, em um momento desse, repensar nisso que foi aprovado, que é o empréstimo de 69 milhões de dólares né, para o projeto Mogi mais Eco Tietê. Eu vou apresentar um projeto, né, de revogação, né, desse projeto. É óbvio, né, que a casa que tem que discutir, a casa que tem que aprovar, e também, né, uma indicação para que aí fique a critério, né, do prefeito, para que os outros né, projetos que foram aprovados aqui, autorizando empréstimos, né, com a Caixa Econômica, né, Federal e outro com o Banco do Brasil, do ponto de ônibus e de pavimentação, e o prefeito, à medida, né, que ele entenda que isso seja pertinente ao município, ele possa reencaminhar, né, para as outras áreas. Eu acho isso muito importante. Eu acho que, principalmente, essa questão, né, do empréstimo de 69 milhões de dólares é um baita de um risco, não só pelo montante atual, mas pelo que vai acontecer, o que já está acontecendo, né, com o dólar. Lembrando que esse empréstimo é em dólar. Então, a gente precisa repensar, né, bastante. Talvez a revogação desse projeto é uma medida necessária e urgente, embora o Senado ele não está discutindo isso nem agora, mas, de antemão, eu vou propor isso e as indicações. É muito importante, eu sei que às vezes a gente tem, né, muitas posições diferenciadas aqui nessa casa, mas esse é o momento de, na verdade, a gente pensar coletivamente. E existe um termo que eu não gosto muito, que é do consenso, né, progressivo. Mas eu não gosto desse negócio de consenso progressivo. Eu prefiro o consentimento. Às vezes eu tenho uma opinião contrária ao vereador Carlos Evaristo, por exemplo. Mas se eu entendo que a posição dele, nesse momento, é mais importante para o coletivo, é mais importante para a cidade, eu abro mão da minha. Então, isso é consentimento, isso é pensar coletivamente. Então, assim, dentre todas as medidas que nós precisamos tomar nesses próximos dias, seja em uma sessão presencial, seja em uma sessão online, nós precisamos pensar dessa forma, pensar de uma forma coletiva e não simplesmente defendendo os nossos próprios interesses e objetivos. Eu acho que cada um aqui representa talvez um nicho da sociedade, e é por isso que é um parlamento, cada um aqui faz parte de uma parte, de um partido da cidade, mas esse é o momento que daquela frase, vereador Antônio, que Vossa Excelência, inclusive o deputado Nebertaoli gosta de dizer muito, que o nosso partido, né, tem que ser Mogi, e de fato essa frase ela tem que ser uma verdade, né, pelo menos
nesse momento. Então, eu conclamo aos vereadores que nesse período nós possamos pensar coletivamente e tomar medidas, mesmo que sejam duras, mesmo que sejam mais ácidas, em prol da cidade. Eu, como nós já discutimos algumas vezes, mas tudo depende de uma ação de Brasília, né? Eu estou apoiando que o fundo eleitoral e o fundo partidário seja encaminhado para essa crise, né, do coronavírus, tanto a questão de saúde quanto a questão, né, financeira. Também há um projeto em Brasília falando sobre a redução salarial dos eleitos e cargos em primeiro escalão, e vale frisar, importante, isso depende de uma ação de Brasília, porque qualquer movimentação municipal, ela legalmente, constitucionalmente, infelizmente, ela é prejudicial, ela é inconstitucional. Então, segundo o próprio STJ, né, há um processo já em trâmite, né, em Brasília. Espero que não demore, né, por conta disso, mas que, se vier, eu acho justo com a nossa sociedade, tanto a redução salarial, como também a questão do encaminhamento do fundo eleitoral e fundo partidário para essa crise do coronavírus. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao vereador Eduígues Vieira Martins. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, população que espero que esteja nos acompanhando através da TV Câmara, bom dia. Senhor presidente, como meus colegas, eu quero também, antes de manifestar sobre o ambiente virtual que Vossa Excelência está colocando em discussão e votação hoje, eu quero também fazer uma análise desse momento delicado que o mundo vive. E aí os homens estão vendo o seu real tamanho, como são pequenos, como nós somos pequenos. Algo que não podemos ver, algo que não podemos curar, resolver, que não temos vacina, que não temos medicamento eficaz. E aí, não adianta ter bomba atômica, não adianta ter fuzil de última geração, não adianta ter bilhões, que nem tem as bolsas de valores, que todas sucumbiram diante deste vírus. Isso mostra para a humanidade, isso mostra para os homens o seu real tamanho, a sua impotência. Ele manda naves para Marte, mas nesse momento não consegue salvar milhares de vidas pelo mundo. Então, isso mostra o nosso real tamanho. Que possamos aprender com essa lição. Todos nós, coletivos e individualmente, que não existe semideus, não existe o Todo-Poderoso, não existe o que manda, o que desmanda. Tem que aprender com essa lição. Todos nós temos que aprender. Essa pandemia colocou o mundo de joelho. Bilhões de seres humanos hoje estão em suas casas como a única saída para fugir da morte e conter um vírus. Então, eu acho muito importante essa lição para a humanidade. Eu quero aqui dizer que apoio integralmente o projeto de criar um ambiente virtual, porque nós temos que dar exemplo. Nós temos que dar exemplo para a população. Nós não podemos fazer, como o mais alto mandatário da nação, que trouxe mais de 20 infectados dos Estados Unidos, sair para a rua para abraçar e beijar pessoas, que é o presidente da República. Um péssimo exemplo, repudiado pelo mundo. Líderes do mundo inteiro
não aceita esse tipo de conduta do presidente da República. Portanto, Vossa Excelência, dando esse passo de criar um ambiente virtual, nós iremos trabalhar, iremos votar, iremos discutir, iremos propor, iremos legislar, que é o nosso papel, e também fiscalizar. Agora, senhor presidente, senhores vereadores, meus colegas, eu ainda acho pouco por parte do nosso legislativo. Eu ainda acho pouco. Houve várias iniciativas, eu tenho acompanhado. Eu fiz ofícios ao prefeito, propondo higienização de ônibus, acolhimento para pessoas em situação de rua, distribuição de alimentos para famílias que necessitam, acabar com essa fila da vergonha aqui, da farmácia de frente à Câmara, mas ainda é pouco, ainda é pouco. Diante do sacrifício que a sociedade está fazendo. Uma grande parte da sociedade está sem salário. O pipoqueiro, o vendedor de cachorro-quente, a manicure, o microempresário, o dono do boteco, da papelaria, está sem salário. Está sem salário. E o governo agora aprovou R$600 por pessoa maior que 18 anos. Então, nós temos que ter medidas, iniciativas mais corajosas nesse momento. Mostrar para a sociedade que não é só o microempresário que tem que fazer sacrifício, que não é só o pipoqueiro, a cabeleireira, o vendedor de cachorro-quente, o agricultor que está perdendo a sua plantação lá em Jundiapeba. Não é só o proprietário do orquidário que está perdendo as suas orquídeas, o produtor de caqui que perdeu 60% da produção. Nós temos que dar exemplo. E a maneira de dar exemplo é cortar na própria carne. E aí, senhor presidente, cada um de nós tem um mandato conferido pela população de Mogi. Cada mandato tem a sua responsabilidade. Cada mandato tem a sua autonomia prevista na Constituição Federal deste país. Cada mandato pode propor o que quiser, desde que responda pelo que está propondo. De maneira não ofensiva e de maneira correta, que não venha ferir as normas dessa casa. Eu e o vereador Rodrigo Valverde tomamos uma iniciativa de escrever e propor, entre outras medidas, de entrega de cesta básica para a população, que a prefeitura agora está coletando alimentos para entregar para a população. É o povo de novo pagando a conta. Pegar da população para dar. Tudo bem, vale o gesto, é importante uma iniciativa, mas tem que ter um programa municipal de cestas básicas, a partir de remanejar o orçamento do município. Tem que ter um programa municipal para ajudar o micro e pequeno empresário. Tem que ter várias iniciativas no município. Nós não podemos ficar esperando só o governo federal e o governo estadual. Entre elas, eu e o vereador Rodrigo Valverde fizemos e assinamos. Propusemos a redução salarial de 50% de todos nós, durante a pandemia. Durante a pandemia. E que esse recurso de cada um de nós vá para a Secretaria de Assistência Social. E lá compre ou cestas básicas, ou produto de higiene pessoal, o que for necessário. Não mandar para a igreja tal, como eu vi alguém falar assim, a minha igreja faz doação, manda o dinheiro para a minha igreja. A minha ONG faz doação. Nós não queremos ninguém tirando foto ao lado disso. Nós não queremos saber quem vai receber. Queremos que chegue na ponta da linha, na pessoa que nesse momento não tem o que comer. Não tem produtos para se higienizar. Não tem as suas necessidades básicas. Essa casa ela tem que ser mais protagonista. Como diz, a fé sem obras é uma fé morta. Falar, discursar, propor, mas não praticar. A oração sem ação, ela também não vale nada. Tem que orar, vigiar e fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Caio Cunha falou que é ilegal, mas não é ilegal cada um de nós fazer um cheque, juntar no final do mês, ir lá na Secretaria de Assistência Social e entregar durante o período da pandemia. Que compre 1.000 cestas básicas, que eu acho que é o suficiente, que a arrecadação dessa casa dá. São 1.000 famílias que poderão comer durante um mês. Por quê, senhor presidente, senhores vereadores?
Não se trata aqui de proselitismo, não se trata aqui de jogar para a galera. Tem muita gente passando fome já, passando necessidade. Tem gente desesperada já. Nós vamos esperar que a burocracia do governo federal chegue lá na ponta da linha? Então, nós temos que tomar iniciativas práticas. Práticas. Ter ações práticas. Acho importante o ambiente virtual, acho muito importante fiscalizar, legislar, cobrar, mas a proposta nossa ela é factível. É o primeiro escalão do executivo, prefeito, secretários e os vereadores. Nós não estamos propondo que quem ganha R$2.000 abra mão de parte do que ganha, porque já é insuficiente para viver. Então, a proposta nossa, com muita responsabilidade. Nós não somos donos da verdade. Nós não somos donos da verdade. Poderão ter ideias melhores do que essa. Poderão ter ideias melhores, que este vereador, e tenho absoluta certeza, que o vereador Rodrigo acatará e apoiará. Mas eu volto a repetir, o sacrifício não pode ser do vendedor de cachorro-quente, da manicure, do dono da papelaria, do dono do boteco, do agricultor de Jundiapeba. O sacrifício tem que ser da sociedade toda. E entre elas estão nós, os políticos. Eu quero aqui, senhor presidente, apoiar o projeto, votarei favorável, mas insisto em ações práticas por parte de nós, vereadores, por parte da Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Rodrigo Valverde. Senhores vereadores, público que nos acompanha na TV Câmara, servidores aqui da casa, está funcionando com 1% aqui do seu efetivo. Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto de resolução que está sendo votado, ele prova, felizmente, que esta Câmara reconhece que existe um problema no mundo. A Câmara de Mogi das Cruzes não está lavando as mãos e falando, olha, não tem problema nenhum, segue normal a vida. Não. A Câmara Municipal, ela está se posicionando e dando a contribuição dela para este momento. Ela está dizendo o seguinte, é necessário obedecer às orientações de quem entende do tema e a gente precisa se isolar. As pessoas precisam se isolarem. E por isso nós aqui, Poder Legislativo de Mogi das Cruzes, estamos propondo que as sessões de temas urgentes, que a cidade precisa ter uma decisão, serão feitas pelo meio virtual e não físico, porque vai acatar as recomendações. Eu vou votar favorável a esse projeto de resolução e, como bem disse o vereador Duígues, a Câmara pode fazer mais? Esse momento, aonde provou para o mundo, para a segunda maior potência mundial e para a primeira potência mundial, que não é brincadeira. Champions League é uma liga bilionária de entretenimento mundial. Ela parou. Como seus jogadores que recebem milhões de reais por mês vão ser remunerados? A NBA parou, o Campeonato Paulista parou, a Libertadores parou. Só o nosso presidente da República fala que tudo está normal, que tudo isso é coisa de esquerda, de comunista. Meu Deus do céu, aonde chegamos? E assim, todo respeito, quem segue o Bolsonaro, só tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é o seguinte, eu não acredito mais em nada, eu vejo um judiciário corrupto, eu vejo um sistema político corrupto, eu vejo uma imprensa corrupta, e a única pessoa que eu confio é o presidente da República. Eu compreendo essas pessoas. Elas estão enganadas. A história de vida do Bolsonaro mostra que ele não é um líder a ser seguido. Eu peço para essas pessoas que estão descontentes com tudo e se apegaram no único salvador, que é o Bolsonaro, para que reflitam e pesquisem. Vocês acham que o sistema capitalista ia parar se o Bolsonaro estivesse certo e o mundo estivesse errado? Vocês acham isso? Ontem eu vi aqui uma manifestação em frente à prefeitura,
as pessoas seguindo o presidente da República. Infelizmente também o mundo está vendo que nós temos um líder que ninguém respeita, porque ele mandou todo mundo voltar, todo mundo seguir a vida normal e ninguém está seguindo. Quem anda pelas ruas, as ruas estão vazias. Ontem eu conversei com um comerciante que ele paga R$9.000 por mês de aluguel. Ele tem 14 funcionários. Ele mandou os 14 para casa e fechou as portas. Ele está desesperado. Mas ele concorda que essa medida de isolamento é necessária para salvar a mãe dele. Eu peguei um Uber no domingo e falei, e aí, como que está a sua vida? Ele falou, rapaz, olha, eu ganhava mais ou menos aí uns R$900 por dia. Eu estou tirando R$100 por dia, isso bruto. Isso bruto. Porque a hora que eu pôr combustível, tal, sobra bem menos. Então, estou praticamente ganhando só isso, eu pago para trabalhar. Agora, quando eu ganhava R$900, eu conseguia fazer uma compra do mês, pelo menos. E eu tenho um outro carro alugado, que um outro rapaz faz Uber e ele me paga. E é o seguinte, se eu estou ganhando R$130 por dia, e tendo que gastar 95 de gasolina, e não estou considerando aí nem pneu, nem amortecedor, tem que torcer para não tomar multa, como que eu vou cobrar o aluguel do rapaz? Eu falei, olha, continua trabalhando normal. Continua trabalhando normal. E não precisa me pagar aluguel nesse período. Veja, uma pessoa que tem um prato de comida, ela está dando metade para uma outra pessoa. Isso é muito nobre. Então, esses seguidores do Bolsonaro, que não acreditam em nada e só acreditam nele, eu peço para que reflitam e pesquisem. Por favor, pesquisem. A gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a diversas fórmulas de pensamento, diversos intelectuais com ideologias diferentes. A gente pode pesquisar todos os campos possíveis de informação. E aqueles mesquinhos que ficam isolados, sabem do risco, estão isolados na sua casa, estão protegendo sua família e querem que os seus funcionários, os seus colaboradores trabalhem, esses não dá para a gente respeitar. Esses que seguem o presidente, foram esses que colocaram a faca no pescoço do Bolsonaro e falaram, escuta, nós gastamos muito dinheiro para te eleger, que se dane o que a Organização Mundial de Saúde está falando, que se dane o que os Estados Unidos estão fazendo, o que se dane o que a China está fazendo, o que se dane o que a Europa está fazendo. Você vai lá para a TV e manda o povo trabalhar, senão eu vou quebrar. E o Bolsonaro, nem um pouco preocupado com o povo, foi na TV, na qualidade de maior líder da nação, e deu uma ordem para a população. Sorte é que ninguém obedeceu. Só uma pequena parte enganada e só uma pequena parte mesquinha que faz carreata com o vidro fechado, faz carreata de máscara, não tem coragem de descer do carro, mas querem que os seus funcionários voltem para o campo de morte. E assim, eu não vou repetir o que falaram. É um momento que só encontraram uma solução, uma alternativa, que é ficar em casa. Então eu quero dar 0 de nota para o governo Bolsonaro. Não para o governo Bolsonaro, que o ministro da Saúde está indo muito bem, mas para o presidente Bolsonaro. 0. Irresponsável, vendido. Ele se vendeu para os donos do dinheiro desse país e foi para a TV levar o povo para a morte. Eu dou nota 5 para o prefeito Marcos Mello e nota 5 para o governador Dória. Por quê? Dou 5 porque eles foram responsáveis. Eles reconhecem o problema que nós estamos vivendo. E eles trabalharam, fizeram alguma coisa para isolar as pessoas. Fecharam locais de grande aglomeração, embora foram muito sensíveis com os poderosos. Foram extremamente rígidos com os pequenos e muito frouxo com os poderosos. Eles falaram grosso com as empresas de telemarketing? Eles falaram grosso com as multinacionais? Eles falaram grosso com a indústria? Não. Eles falaram grosso com o carrinho de hot dog, com a pequena lanchonete, com o boteco. Esses eles falaram, olha, se não fechar eu vou multar. Se não fechar eu fecho a força. Mas pelo menos eles não fizeram igual o Bolsonaro e falaram, gente, está tudo normal, é uma gripezinha. Pelo menos eles não fizeram isso. E para quem eu dou 10? Para quem eu dou 10? População, gostem ou não, classe política, gostem ou não. Vereador Eduígues, eu dou 10, vereador Eduígues, para a bancada do PT. Para a bancada do PT. O que fez a bancada do PT lá no Congresso Nacional? Aqui em Mogi, o vereador Eduígues já falou o que nós fizemos. Nós propusemos para o Marcos Mello fechar, sim, os locais de grande aglomeração, mas o governo pegar o dinheiro do orçamento e fazer essas pessoas sobreviverem. É isso. É isso que a gente pediu. As pessoas que estão desempregadas, as pessoas microempreendedoras,
elas vão ter um recurso mensal. É isso que eu e o vereador Twix propusemos para o prefeito Marcos Melo. Nós pedimos também para o prefeito, para o secretário, cortarem metade dos salários nesse momento de pandemia, para custear o que vai ser necessário. E a gente não podia ser incoerente de pedir um esforço do executivo, de pedir um esforço da classe empresarial, de pedir um esforço da classe dos comerciantes, dos prestadores de serviço, e a gente não ser nada afetado. O que eu ganho é certinho para pagar as contas e muitos meses faltam. Mas como que estão as pessoas que dependem de vender o hot dog para viver? A gente precisa ser solidário. Então, a gente precisa cortar na carne também. Por isso que a gente propôs esse sacrifício pessoal para todos. Infelizmente, só um fazendo não vai resolver. Mas o que a bancada do Partido dos Trabalhadores fez? E é muito relevante isso, o país precisa disso. Não dá para a gente fingir que está tudo normal, isso é consenso. Não dá para a gente manter o sistema capitalista a todo vapor. Como que os patrões vão pagar os seus funcionários? Como que os trabalhadores vão se segurar para não serem demitidos, se a empresa que ele trabalha está fechando as portas? Qual a alternativa? A alternativa é o Estado intervir. O dinheiro do nosso país ele é imenso, ele só é mal distribuído. Então, neste momento de pandemia, eu ia pedir para aqueles que se apropriaram das produtoras de energia, aqueles que se apropriaram das terras, aqueles que se apropriaram da água, aqueles que se apropriaram dos alimentos, do gado, do ovo, da carne de galinha, esses precisam distribuir nesse momento. Eles não vão querer mexer no bolso, precisa o Estado intervir. Então, senhor presidente, para finalizar, nós precisamos garantir que todos fiquem isolados e, ao mesmo tempo, que ninguém se mate, para que ninguém entre em depressão e que as pessoas tenham o mínimo para sobreviverem neste momento. Nem que para isso a gente pare de ganhar 1,5 milhão por mês, igual o Daniel Alves, e ganhe só o suficiente necessário para viver. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Carlos Evaristo. Senhor presidente, bom dia, senhores vereadores. É uma satisfação voltar a falar nesse microfone e voltar aqui a atuar como vereador. Esses dias, longe da Câmara Municipal, a gente sente realmente uma falta enorme. Não podemos atender a população, desenvolver os trabalhos com a nossa assessoria, mas, senhor presidente, eu queria falar sobre, primeiro, discordar em alguns pontos do vereador Rodrigo Valverde, concordar em outros, não vou ditar quais para ele não discutir comigo, né? Mas dizer que em alguns pontos eu discordo veementemente dele e concordo em alguns outros pontos. Com relação à nossa cidade, eu acho que tem uma preocupação muito grande, senhor presidente e senhores munícipes, com a economia da cidade, com a economia do país, tem uma preocupação muito grande com o que vai acontecer depois. Acho que nós tínhamos que resguardar realmente as pessoas que têm situação de risco, temos que resguardar os nossos idosos. Tenho uma mãe idosa de 81 anos, tenho tios idosos, tenho familiares idosos, e muitas ovelhas idosas na nossa igreja, tanto que nós hoje não estamos fazendo cultos presenciais nas nossas igrejas, e entre igrejas e congregações são mais de 30 da Igreja do Evangelho Quadrangular, que nós estamos hoje com os nossos cultos suspensos. Nós não estamos fazendo culto até por preservação do nosso povo. Nós estamos preservando o nosso povo, porque nós temos um decreto federal. O próprio decreto do governador João Dória não nos proíbe de fazer culto nas nossas igrejas. Nós estamos por bom senso, por cuidado com o nosso povo. Então, mas a preocupação com a economia é muito grande. A preocupação, às vezes a gente diz assim, não adianta, de repente, ter a economia funcionando e não ter, e ter pessoas morrendo. Claro que tenho essa preocupação também e penso que esse cuidado deve existir. Que esse cuidado deve existir mesmo, nós temos que ter esse cuidado com a nossa população. Mas penso que as pessoas em idade produtiva, saúde perfeita, elas devem, logicamente, de alguma forma, estar atuando para a economia continuar andando.
esse é o meu pensamento, é a minha opinião pessoal e que tenho ouvido de muitos infectologistas. Né? Tenho ouvido de muitos infectologistas do Brasil. Então, essa é a minha opinião formada, não em função do que A ou B diz ou da guerra política. Eu não faço parte dessa guerra política. Eu estou me baseando naquilo que tenho ouvido de vários infectologistas do Brasil, e renomados infectologistas, de algumas professores de algumas universidades importantes do país. Mas quero falar sobre o projeto, senhor presidente. Gostaria, vereador Mauro Araújo, vereador Sadal Sakai, gostaria de contar com a atenção de vossas excelências, até porque eu gostaria de fazer uma sugestão. Né? Vou votar favorável ao projeto, acho que nós devemos aprovar o projeto, mas gostaria de sugerir a vossas excelências que nós não suspendêssemos as sessões presenciais, que a gente tivesse sessão presencial. Em um caso de uma situação que houvesse uma necessidade maior, que nós fizéssemos sessões online. Por quê? Essa distância que nós estamos mantendo aqui na sessão, quem está mais próximo aí é o Diegão, o vereador Farofa ali e tal, até desnecessariamente. Eu acho que nós poderíamos manter uma distância maior aqui no plenário, se a câmera puder focar aqui, por gentileza, o plenário, mostrar o plenário, usando do meu tempo, gostaria que fosse feito, mostrar o plenário para nós. A distância que nós estamos mantendo é uma distância que não há risco nenhum de contágio. É uma distância muito mais próxima do que o caixa de supermercado ele tem do seu cliente. E o balconista da farmácia, né, tem do cliente que vai até lá comprar remédio. Então, a distância é muito segura, a distância que nós estamos mantendo aqui uns dos outros. Então, senhor presidente, sou favorável a que tenha o projeto, tenha a resolução aprovada, né? Caso nós tenhamos esta necessidade. Acho que ninguém foi aparteado, cada um colocou sua posição, ninguém foi aparteado. Eu gostaria de usar meu tempo para colocar minhas posições. Então, como nós temos as pessoas trabalhando, os profissionais de saúde colocando lá, correndo risco, como nós temos os profissionais de supermercado, do açougue, da farmácia, eu acho que nós podemos continuar fazendo sessão presencial, vereador Emerson. Não vejo risco nenhum em nós continuarmos fazendo sessão presencial. Mas nós temos aqui alguns vereadores que são idosos, né? Como nós vamos aprovar um projeto de resolução que permite que tenha votação online, que os nossos vereadores pudessem participar online, ou que de uma forma segura eles pudessem estar aqui no plenário também, de máscara, enfim, se protegendo da forma que tem que ser protegido, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, da nossa Secretaria de Saúde. Eu estou colocando o meu posicionamento, né? Eu penso que nós poderíamos continuar fazendo as sessões presenciais. Senhor presidente, senhores vereadores, o prefeito municipal, ele tem desenvolvido o seu trabalho, está correndo aí a cidade, fazendo reuniões na prefeitura, fazendo lá suas lives, né, diretamente do gabinete. E essas lives que ele tem feito, tem várias pessoas presentes lá também, e elas têm sido diárias. Então, vereador Mauro, meu amigo, pessoal, eu lhe dou a parte, concedo a parte, sei que você vai bater em mim, mas não tem problema não, nós somos amigos do mesmo jeito. Esse é o meu pensamento, essa é a minha posição. Permite, vereador Carlos? Claro, vereador, claro. Vereador Carlos, eu não vou... Por favor, conceder um minuto, porque o tempo é curto. Eu prometo ser bem rápido. Eu quero discordar do amigo somente numa situação. A questão, eu acho que é importantíssimo a gente votar as sessões online, porque mais do que... Claro, a gente está aqui em 20 pessoas aqui dentro, num espaço que tem mais de 2 metros. Mas não é só isso, é onde você toca, e aí vem um amigo, toca a mão, os da saúde, onde você rela no microfone, você se não higieniza, aqui já pode estar contaminado o vírus. E a gente não precisa, neste momento, até para servir como exemplo,
entendeu? A população a quem nós estamos pedindo para ficar em casa, fazer o contrário. Só a minha visão, pastor. Somente isso, nesse momento, respeito a opinião de Vossa Excelência, tenho passado por muitos amigos que estão passando por muitas dificuldades por causa do isolamento social, não estou alheio a essas dificuldades. Eu concordo com o vereador Mauro Araújo, e aí ficaria uma segunda sugestão deste vereador, que Vossa Excelência, presidente, colocasse álcool em gel em todas as mesas, que Vossas Excelências não usassem a tribuna onde todos usam, usassem os microfones das mesas aqui, e que nós pudéssemos. Então, fica a minha sugestão, é apenas a minha opinião pessoal, mas votarei favorável ao projeto de resolução, né? Mas penso que, vereador Mauro, em todos os lugares onde a gente vai, a gente toca, o cartão de crédito que Vossa Excelência dá lá no posto de gasolina, para o frentista receber o combustível, né? Essa semana eu fui num posto que eu vi algo diferente. O frentista pegou meu cartão, passou álcool em gel, passou nas mãos dele, né? E eu achei super bacana isso, né? Aí não tinha limite. Aí não tinha limite. Bom, mas realmente eu quero colocar a minha posição para a população de Mogi das Cruzes. Acho que os senhores, as senhoras que trabalham no comércio, que trabalham nas farmácias, trabalham nos postos de gasolina, estão se expondo de alguma forma para nos servir. Então, estou sugerindo aqui à casa que a gente venha também aqui para trabalhar, para poder estar aqui, que as comissões possam se reunir, senhor presidente, para discutir os pareceres, seguindo as determinações de saúde, inclusive da Organização Mundial de Saúde. Se a gente mantiver uma distância segura, nós podemos trabalhar, sim. Muito obrigado, senhor presidente. Era só isso. Próximo vereador Otto Rezende. Vereador presidente Sadal Sakai, mesa diretiva, demais vereadores da casa, população que nos assiste. Gostaria de começar minha fala dizendo que é possível saber realmente como é que vai terminar essa pandemia e quando que vai terminar. Dá para a gente ter uma ideia muito boa. O vereador Antônio Lino aqui tem dito com sabedoria que as pessoas precisam entender, através dos cientistas, através dos médicos, o que é essa pandemia, o que é esse vírus que ninguém vê e como é que ele consegue estar passando de pessoa para pessoa. Nós temos o problema econômico na cidade, em todas as cidades do mundo inteiro, o problema econômico, e a gente, é um tema muito difícil, o problema econômico, por quê? Porque cada um recebe de uma maneira. Tem gente que ficando em casa ou indo trabalhar, tem o seu salário garantido. Às vezes é um servidor público, às vezes é um aposentado, então ele tem aquele seu salário. Então aquela pessoa pode ficar em casa. Então a gente não pode entrar em discussão com essa pessoa, com aquela que tem 14 funcionários, como já me falaram aqui, e a gente pedir para ele fechar as portas, né? Está todo mundo desesperado, a gente sabe que a gente nasce, vive e vai morrer uma hora. Mas quando vem uma pandemia dessa, parece que a gente vai morrer ontem. Então, o nosso sistema, nossa cabeça começa a viajar que vamos perder a família, que nós vamos perder tudo que construímos, que a gente não vai ver os nossos netos. Então, há um pavoroso danado na nossa cidade e no mundo inteiro. Então, cientificamente, vereador Antônio Lino, e como médico, eu posso te dizer o seguinte: as pessoas, e quando vai acabar isso? Vai acabar quando 95% da população estiver contaminada. Então, se a gente conseguir pensar, e quando tiver 95% da população estiver contaminada e tiver com os anticorpos, esse vírus vai parar de transmitir para os outros, tá certo? Então, a gente tem falado muito aqui, mas a gente deve ficar em casa ou ficar na rua. A gente precisa ficar em casa. Nesse momento, a gente precisa ficar em casa para que abaixe a curva de infectados ao mesmo tempo, para que a gente possa ter equipamentos de UTI, respiradores artificiais, para aqueles que vão ficar doentes, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa fazer com que essa curva ande, porque senão a gente vai ficar muitos anos, muito tempo, muitos meses, muitas semanas, com todo mundo confinado em casa. Então, se a gente souber que, no final, vai acabar quando 95% da população estiver infectado,
a gente precisa trabalhar em cima desses números para que os nossos governantes, nossos prefeitos, nós como vereadores, possamos alinhar o que fazer com a nossa população. Nesse momento é muito importante, que a gente está ainda no começo da curva, que todos fiquem em casa, principalmente os nossos idosos, a minha mãe, a sua mãe, os vereadores aqui têm cumprido com isso. Hoje a gente tem 3 vereadores acima de 60 anos, tem o Antônio Lino, que está fazendo 60 anos, o Protásio, que foi para casa, que a gente pediu, o Pedro não veio, o Chico Bezerra, Taubaté, Cuco Pereira e Périx. Mas a gente sabe que eles estão ligados aqui com a gente, mandando WhatsApp e questionando as ações da cidade. Eu gostaria de dizer também para a população que, através da Câmara Municipal, através do presidente Sadal Sakai, há reuniões constantes com o nosso executivo, com o nosso prefeito, para que a gente possa alinhar essas ações e vigiar também, porque a gente sabe que as ações agora a gente não pode nem imaginar se estão certas ou estão erradas, nós só vamos saber isso daqui 3, 4 meses, quando acabar tudo isso. Então, todas as ações do Executivo, a Câmara Municipal tem, na medida do possível, apoiado, para que a população tenha um respaldo grande na cidade que a gente tanto ama, que tanto essa Câmara Municipal faz por ela. Na parte médica, nós temos fiscalizado o que se pode fiscalizar. Mas eu gostaria também de dizer que, e dar como sugestão, que a cidade precisa começar a ter testes por coronavírus. Então, a gente precisa saber quando vai ter esses 95% infectados, quando nós vamos ter 30% da população infectada, quando vamos ter 10% da população infectada. E a gente precisa, então, a cidade precisa ter kits ou ter esses testes para fazer o apanhado da cidade, para ver em que nível a gente está, para que as ações sejam corretas. Eu imagino que hoje a gente está imaginando o que está acontecendo na cidade, quantos estão acometidos na cidade, e em cima dessa imaginação de quantos estão acometidos, a cidade está fazendo suas ações. Mas nós precisamos, e isso eu gostaria que a Câmara Municipal batesse o pé, para que a gente tenha os exames, pelo menos para que a gente tenha uma ação melhor na cidade de Mogi das Cruzes. O que é essa ação? Se a gente fizer um apanhado na cidade e souber a porcentagem que nós estamos trabalhando já de infectados, as ações vão serem melhores. Eu não tenho informação se nós vamos ter esses exames para fazer esse tipo de trabalho, mas seria um trabalho muito interessante na cidade, para que a gente seja uma das cidades com menor índice de internação pelo coronavírus. Então, nós precisamos fazer exames na população, mesmo que seja uma população apanhada da população, para que a gente saiba a porcentagem de pessoas que estão infectadas. Com razão que o secretário de Saúde e o prefeito municipal de Mogi das Cruzes está pedindo para que as pessoas fiquem em casa. E esse é o momento de a gente ficar em casa. Parece que agora dia 7, através do governo do Estado também, a quarentena termina e se vão fazer novas ações. Então, se até o dia 7 a gente conseguir fazer um apanhado da cidade, saber o tanto de contaminação que nós temos de infectados, a cidade poderia ter uma evolução um pouquinho melhor do que a gente só imaginar de quanto está. Presidente Sadal Sakai, muito obrigado pela força que a Câmara Municipal tem dado aí. Eu sei que o senhor está na rua, conversando com o prefeito todos os dias, as nossas lideranças, Antônio Lino, Caio Cunha, Emerson, Furlan, tem conversado aí com o Executivo, e a gente tem acompanhado, e a população pode ter certeza que nós estamos fiscalizando o Executivo e estamos apoiando nesse momento para que sejamos uma das cidades com menor índice de óbitos no Brasil. Obrigado, presidente. Passo a palavra à vereadora Fernanda Moreno. Bom dia, senhores vereadores, senhor presidente, a todos que nos assistem. Realmente, hoje é uma manhã triste, né? Uma sessão diferente. Acho que nenhum de nós aqui imaginávamos estar passando por uma situação dessas, o mundo passando por uma situação, uma pandemia como essa. E
entre várias falas aqui, eu fiquei ouvindo, né, a gente fica realmente muito preocupada com tudo que está acontecendo, mas eu ainda acho que ações individuais têm muita força. A gente não precisa aguardar o coletivo tomar uma decisão, né? Se a Câmara, aqui os vereadores, sabendo que tem tantas dificuldades, né, o vereador Rodrigo, a gente não precisa esperar uma lei para a gente poder fazer uma boa ação, de ajudar a população. Uma população que eu me preocupo muito são os protetores. Eu tive nesse final de semana visitando alguns, pessoas que vivem de reciclável. As cooperativas estão fechadas e não conseguem trabalhar. Não tem renda, tem netos, tem filhos e tem muitos animais. Eu não vou fechar os olhos para isso. Já fiz minha parte, a gente levou lá a ração, cesta básica. Meu grupo está juntando uma frente de trabalho para poder ajudar. E nem estou falando isso para me promover, é que me preocupa um pouco algumas falas, sentido assim, olha, eu vou doar se todo mundo doar. Aí a gente doa uma parte do salário. Estou favorável se tiver redução, desde que isso realmente chegue até as pessoas que precisam. Eu acho que a gente também tem que pensar em propor para o Executivo retirar gratificações de comissionados. Tem tantos comissionados na Prefeitura ganhando gratificação, exceto as pessoas que trabalham na saúde, que eu acho que merecem muito nesse momento, principalmente, porque estão na linha de frente, porque estão trabalhando de manhã até a noite, expondo suas famílias a risco. Esses merecem até uma gratificação maior. Mas a gente sabe que tem muitos cargos na Prefeitura que a gente nem sabe direito o que faz e que ganham gratificações lá, de acordo com a lei e tal. Eu acho que precisa ser repensado também, né? Eu acho que coisas que poderiam ser cortadas agora não dependeria de uma lei para vereador ou secretário doar parte do salário. Eu acho que isso a gente tem que começar a pensar. Eu propus aqui na casa, e quando chegou no Executivo, até fizeram um decreto, que foi o cadastro de protetores. A gente tem muito protetor de animais, e não só protetor daqueles que resgatam, doam, mas também pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de acumulação de animais. E são essas pessoas que hoje estão passando muita necessidade, as próprias famílias e os bichos que elas cuidam também. Infelizmente, ficou parado lá o projeto. A Secretaria de Saúde até fez um decreto, mas cheio de problemas, cheio de erros, ficaram de fazer outro, e a gente não tem hoje essas pessoas recebendo a cesta básica. Se elas quiserem, elas vão ter que ir lá no CRAS, toda aquela burocracia. O projeto das tampinhas está parado agora, a gente não vai ver essas rações sendo doadas até esses protetores. Então, assim, acho que de tudo que foi falado hoje, essa população que está ouvindo, ajuda seu vizinho. Não precisa você pegar um dinheiro, uma cesta básica e levar no fundo social, levar na assistência social. Tem gente perto de você passando fome, passando necessidade. Eu acho que a solidariedade, a gente não precisa mostrar que a gente está fazendo, a gente precisa ir lá e fazer. Acho que cada um fizer um gesto de ajudar quem precisa. Tem pessoas que postam no Facebook que ajudou um monte de gente, mas tem gente na família dela que ela acaba não ajudando. Então, que essa pandemia nos sirva de lição, nos sirva como uma evolução também, para a gente pôr um pouquinho, né, a cabeça no lugar e pensar que realmente, como foi falado pelo vereador Otto, tem aposentados, servidores públicos, que é fácil, né, ficar em casa e vai receber aquilo que tem direito. Agora, realmente, as pessoas que pegam um papelão na rua para vender, reciclável, os autônomos que têm todo dia que trabalhar para poder sustentar a família, esses estão sentindo mais. A gente sabe que tem sim que ficar em casa agora. Eu queria parabenizar o prefeito, porque não é fácil estar na linha de frente com um protesto que teve o governo federal puxando de um lado, o estadual puxando para o outro, mas eu acho que agora é o momento de todos nós pensarmos nos nossos, pensarmos na gente e pensarmos que se a gente fizer a nossa parte, a gente está fazendo bem para todos. O vereador quer uma parte? Obrigado, vereadora Fernanda. Só como eu não tive tempo de falar, queria acrescentar algo, tanto no que Vossa Excelência está falando, quanto o vereador Otto falou, da necessidade, da importância, da identificação de quem de fato está contaminado ou não. A gente está tendo muitas pessoas que com suspeita, mas como demora muito para se diagnosticar, isso acaba a pessoa às vezes até morre ou até fica
curada e não se identificou. Isso é muito, né, problemático, porque à medida que a gente identifica quem está contaminado, a gente toma algumas, né, providências. A gente não, né? As autoridades de saúde. Relembrar sobre a cidade de Niterói, que ela acabou de adquirir um lote de testes rápidos. Em menos de 10 minutos fica sabendo. É um teste americano. Inclusive, eu já peguei o contato, né, do representante dessa empresa, eles estarem encaminhando, né, para o prefeito, né, para o secretário de saúde, porque isso é emergencial. A única questão é ver a questão da Anvisa, né, por ser um produto, né, americano, a gente não sabe se isso já foi laudado, né, pela Anvisa. Mas a gente está tratando de fazer essa correria justamente para que Mogi, nos próximos dias, possa ter também esse teste rápido. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador Caio. Acho que é importante mesmo, ações como essas, para a gente poder estar tendo realmente uma estatística correta, né? Hoje a gente não tem, a gente tem dados que, infelizmente, a gente sabe que não são os corretos. E ontem, até só para terminar a minha fala, eu estava assistindo ao noticiário e foram entrevistar nas ruas, porque a gente fala tanto assim, internet, televisão, e acha que a informação está chegando em todo mundo. E foram entrevistar alguns catadores de papelão. Mas por que você está trabalhando? Por que você está na rua? Ah, eu tenho que trabalhar, senão eu não vou comer, meu filho e tal. Você sabe o que é coronavírus? Ah, eu ouvi falar assim, do mosquito, né? Então, quer dizer, tem muita gente que não sabe o que é coronavírus. A gente acha que todo mundo está sabendo, que todo mundo está se precavendo, tomando as medidas necessárias para se prevenir, mas eu acho que tem boa parte da população ainda. Lá no Oropó, eu fui lá esses dias visitar alguns protetores, e eu vi que muita gente na rua, muito perto um do outro, bares abertos. Então, assim, a gente tem que se preocupar que na nossa própria cidade, se as pessoas muitas vezes não estão sendo conscientizadas, mesmo com todo o trabalho que tem sido feito pela prefeitura e pela mídia, a gente precisa, de alguma forma, fazer com que essas informações cheguem à população mais carente, aquelas crianças que ficam brincando na rua, que não têm nenhum cuidado, porque os pais não são orientados. Acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cautela com essas pessoas, que são os mais vulneráveis, que pode fazer o vírus aí propagar. Tá bom? Obrigada. Passa a palavra ao vereador Jean Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, a população que nos assiste através da TV Câmara, excepcionalmente, nós estamos reunidos pela manhã e também eu quero já, senhor presidente, parabenizá-lo pela rapidez e sensibilidade na aprovação desse projeto ao qual nós estamos reunidos nessa manhã aqui na casa, que é a permissão, através do regimento interno da Câmara, a realização das sessões online. Então, parabéns por incluir no regimento e nós aprovarmos esse importante veículo de comunicação que tem sido um instrumento mais eficiente, ágil e direto para a população. Todas as pessoas têm recebido informações acerca dessa crise que nós estamos vivendo no Brasil, a pandemia, e esse instrumento, para nós, vereadores, que somos os verdadeiros representantes do povo, que fomos eleitos diretamente pelo voto de cada um, possa, através dessas sessões, transmitir as ideias, as informações para a população. Acompanhar, inclusive, os atos da prefeitura, que têm sido muito importantes, que têm sido assim assertivas nesse momento de crise. E é verdade, como o secretário da Saúde tem falado, nosso secretário da Saúde tem falado, a Organização Mundial da Saúde, o próprio ministro da Saúde, que eventualmente tem sido tolhido pelo presidente da República, que é o que não quero discorrer sobre esse assunto, porque a ideia não é politizar, mas sim apresentar ideias como essa da sessão online. Então, parabéns aqui à mesa diretiva, ao presidente, né? Já tiveram até
fizeram até uns testes, como funciona. Estive falando com o Fernando Komura, que é o técnico aqui do CPD, e ele já me passou o aplicativo, eu vi, é muito interessante. Vai dar para fazer as sessões com muita tranquilidade, transparência, objetividade, e as pessoas poderão nos assistir também. Por outro lado, quero parabenizar o nosso prefeito Marcos Melo, que tem feito ações importantes, importantíssimas para a nossa cidade no combate a esse vírus que é letal, que tem causado terror na população. Os programas, por exemplo, os cortes de água, de energia, estão suspensos na nossa cidade. Isso é importante que a população saiba. Outra coisa importante, o sistema de eletricidade. A empresa concessionária também não pode cortar a energia da população, nem água e nem energia, que são bens indispensáveis à saúde e à vida da população. Nós sim estamos realmente com a posição do prefeito nessas duas ações, mais as ações da quarentena social, do cara ficar em casa, ela é imprescindível, porque vai diminuir, por exemplo, a propagação desse vírus aqui na cidade. Então, ficando em casa, o isolamento social é a forma mais eficaz para que não tenhamos nos hospitais e nos locais onde são apropriados para o tratamento, não tenhamos aquela quantidade de filas ou instrumentos suficientes, senhor presidente, para que essa pessoa seja curada. Nós temos 102 leitos de UTI aqui. Ora, se, conforme as projeções estão sendo faladas, vai ser insuficiente para que a gente trate da nossa população. Então, o meio mais eficaz, sim, e nós temos que defender, é o isolamento social, em casa, tomando as medidas necessárias. Não tendo álcool em gel, em casa você não precisa usar o álcool em gel. Você pode lavar a mão todo momento, com água, detergente e sabão. Se você tem o álcool em gel, passe inclusive nos metais, onde você diminui, por exemplo, ali demora que esse vírus possa sair. Outra sugestão importante, senhor presidente, ao chegar em casa, aquele que tem que sair eventualmente, que estão na linha de frente, segurança pública, saúde, os caminhoneiros, Fernanda, enfim, vários profissionais dessa área, chegam em casa, já colocam uma bacia com detergente, com cândida e água, põe o seu pé ali, com certeza aquele vírus vai ser imediatamente já eliminado daquele processo. São medidas simples, fáceis, que podem ajudar a gente não propagar o vírus aqui na nossa cidade. Nas igrejas, nossa Igreja Batista lá em Brás Cubas tomou a decisão, juntamente com o prefeito, para que os cultos fossem transmitidos online. E eles não transmitiam online, apenas passavam, pastor Carlos Javaristo, via o YouTube depois. E aí vira uma ferramenta importante, porque você vai pregar e anunciar o evangelho para outras pessoas, online, em qualquer momento. Você divulga o horário do culto, não precisa estar em Mogi das Cruzes, mas em qualquer canto do mundo você pode assistir o culto. Então nós estamos tomando essa medida e tem sido bastante satisfatória. Então, parabenizar a Igreja Batista e as demais igrejas, a Igreja Católica, todos os templos têm tomado essa precaução. Quanto ao comércio, é importante a economia. Quando a prefeitura pega e tira lá, olha, não vai poder pagar, está suspensa corte de água e de energia. Quando o governo federal anuncia, por exemplo, o auxílio emergencial, que ontem o Senado aprovou e agora só está dependendo de mecanismos operacionais para que esse auxílio emergencial de R$600 chegue de fato para as famílias, para todos os trabalhadores. E agora tem uma outra notícia que não é só apenas quem tem MEI ou alguma faixa, mas serão para todos os trabalhadores, inclusive que não tem carteira assinada, vereador Mauro. Então o cara que vende que vendia, por exemplo, porque está em casa agora, nos semáforos, em qualquer local, ele vai poder ter esse auxílio emergencial para suprir, de uma certa forma, a sua necessidade básica. Então, essas informações são importantes e que nós devemos passar. Agora, esse momento, qual que é? É passar informação positiva, mostrar para as pessoas o que é que nós devemos fazer para que a gente contenha a propagação e a eliminação desse vírus. Eu tenho certeza que o Brasil e que o mundo vai sair dessa crise de uma outra forma. Uma forma mais humana,
do aconchego da família, de preservar o próximo, porque hoje está dissipado qualquer questão política, ideológica. Hoje é o direito à vida. Não tem outra situação, é o direito à vida. E se todos morrerem? Acabou a economia. Acabou, por exemplo, todos os nichos, não é verdade? Então vamos preservar a vida, observando essas medidas de impacto na economia, vereador Valverde. Elas são importantes, porque aí é o governo entrando em determinadas situações para que não tenhamos um colapso, por exemplo, na nossa economia. Eu tenho certeza que nós vamos passar por isso. Então, parabenizar toda a equipe da Prefeitura, o prefeito Marcos Melo, que está de linha de frente, lá com as lives ao vivo, são 30, 40 mil pessoas que vêm assistindo, e eles têm, com muita seriedade, passado as informações. Parabenizar também os deputados aqui da região, né, notadamente o deputado estadual Marcos Damasio, conseguiu, junto à sua bancada, a liberação de 12 milhões para a região do Alto Tietê, e Mogi das Cruzes terá 4 milhões para enfrentar e combater essa questão da pandemia aqui no nosso município. Então, você veja que está tendo ações de todas as formas. E essa casa também vem contribuindo com ações. Nós mesmos, no mandato, temos um grupo de pessoas que estamos, Fernanda, também montando cestas básicas para famílias, ajudando o Fundo Social, mas também tem essa questão dos animais, que estão soltos, aqueles animais que ficam nas ruas e que também não têm alimentação. Ora, é importante também ter esse cuidado e essa atenção aos animais que estão fora, que não foram adotados. É uma medida muito satisfatória. Então, nós temos tomado essas situações. E, para concluir, senhor presidente, dizer mais uma vez, eu anotei aqui no meu smartphone, aqui, só um instantinho, para eu não cometer erro. Uma ação importante da Secretaria de Saúde, de Segurança Pública, vereador Mauro, é que eles passem mais nos bairros periféricos. Tem alguns instrumentos, por exemplo, públicos, que têm a ação efetiva, tem a presença da prefeitura. Por exemplo, o Centro Esportivo da Vila Jundiaí tem a ONG lá que está cuidando. E aí as pessoas não têm entrado, não têm participado, feito para a prática de esporte. Lá no Conjunto do Bosque, por exemplo, aquela praça, ontem à tarde, por volta de 5 horas, estava lotada. Então, há necessidade, inclusive, que a Secretaria de Saúde disponibilize. Eu sei que eles já estão fazendo isso, mas aqui nós estamos no sentido de fortalecer ou de chamar a atenção para que passem e vão até esses locais para impedir a aglomeração de pessoas. Porque o momento agora é de isolamento social, ficarmos em casa, aproveitarmos para estarmos em famílias, ler livros, enfim, são várias atividades que podem ser feitas em casa e que podem contribuir para um mundo melhor. Muito obrigado e vamos juntos ficar em casa e certamente passaremos por essa crise e seremos seres humanos melhores. Muito obrigado. Passa a palavra, vereador Emerson Hong. Bom dia, essa casa, bom dia, meus pares, a todos que nos assistem. É um momento realmente delicado de reconstrução das nossas vidas, do nosso dia a dia. É importante realmente a gente entender algumas situações que hoje o mundo passa, né? A nossa cidade de Mogi das Cruzes, com o nosso prefeito, que vem fazendo assim as lives diariamente e colocando assim à disposição essa casa, o executivo, o legislativo, todos que têm as suas dúvidas e necessidades e perguntas, assim podendo tentar ajudar um pouco mais aqueles que têm as suas dúvidas. Eu quero aqui, tudo foi muito falado, estou assim a favor realmente desse projeto. Eu acho que nós temos realmente que pensar no isolamento social, porque a faixa de mais idade realmente ela sofre muito mais e as crianças que vêm. Então, aquela idade intermediária ainda consegue se safar um pouco mais fácil. Não se livrar, mas sim se safar um pouco mais fácil. Estava vendo uma reportagem dias atrás que o vírus no nosso país estava sofrendo assim, uma adequação em função do nosso clima. Falava-se que lá fora, em função do frio, da baixa temperatura, o vírus era mais eficaz, mais forte em algumas pessoas. E estamos assim aqui vendo dia a dia aqui no nosso país que também o vírus também está sofrendo assim, uma mutação, assim, uma adequação no nosso clima também. Então, é importante nós ficarmos em casa, recluso,
Realmente, eu estava agora aqui, que isso está... Tem que tomar cuidado com os fake news, muita informação falsa, muita mentira, muita coisa realmente que a turma não agrega, não soma. Então, toma muito cuidado, realmente. Eu recebi aqui agora uma mensagem agora, que a nossa cidade tem um risco. Entenda por que você deve ficar em casa. Mogi das Cruzes tem uma população estimada de 450 mil habitantes. Se 10% contrair o novo coronavírus, teremos cerca de 45 mil pessoas infectadas, 10%. Nesse momento, 5% das pessoas podem desenvolver uma forma grave de doenças. Sendo assim, 2.250 pessoas podem ficar em tratamento intensivo. Temos 110 leitos. 2.200 pessoas podem estar infectadas. Isso aí depende do gráfico, que será a partir do dia 6 de abril até dia 23, que é o pico máximo que nós temos aí. Então, gente, é o importante ter isolamento, importante ter o cuidado, importante pegar o alquinho e colocar na mão, entendeu? É importante passar o alquinho na mão, deixar na porta de casa um pano úmido com cloro, é fundamental algumas ações. Então, fica aqui a minha mensagem aqui. Tome cuidado, entendeu? E hashtag fique em casa. Valorize o que nós temos de melhor, que é a nossa vida. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de resolução número 3/2020, que institui no âmbito do Poder Legislativo do município de Mogi das Cruzes o ambiente virtual de deliberações. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, dou por encerrada a presente sessão extraordinária. Está encerrada essa sessão.